Então vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre o dimensionamento de sistemas para aquecimento de água. A gente vai aprender como dimensionar o boiler e também como dimensionar a área dos coletores solares para o aquecimento de água, tá bom? Pessoal, a princípio, para o dimensionamento de um sistema solar de aquecimento de água, deve-se atentar ao regime de consumo local, certo? O que é esse regime de consumo local? É o quanto de água é utilizado nesse local, certo? No caso, uma análise diária ou mensal, tá bom? Ok? Então, deve-se ter em mente, pessoal, a quantidade de pontos de consumo, os hábitos que influenciam no consumo e o conforto desejado que deseja-se ter, né? E outros fatores também, ok? Tranquilo? No caso, quando eu falo de conforto, eu estou falando, por exemplo, da temperatura a ser utilizada nos pontos de consumo, por exemplo, certo? A temperatura da água desejada também é um fator muito importante para o dimensionamento, certo? Como eu falei, está ligado muito ao conforto, né? Eu posso ter água mais quente, uma água mais fria ou uma água assim mais morna, né? Então, essa temperatura da água, ela é importante na questão do conforto de quem utiliza o aquecimento de água e também é uma variável importantíssima para o dimensionamento do sistema, tá? Então, determinado o consumo possível, no caso, determinado o consumo, é possível aferir o volume desejado do reservatório ou boiler. Certo, pessoal? Porque esse reservatório aqui, eu preciso ter a dimensão em termos de volume para que eu possa confinar aquela água aquecida e eu possa utilizar de acordo com o regime de consumo do local, tá? Para que seja atendido a uma determinada temperatura, uma temperatura desejada, tá? Então, quais perguntas nós devemos fazer na questão do dimensionamento do sistema de aquecimento de água? Nós devemos saber quantos pontos de água quente nós devemos ter, ou devemos prever, qual a vazão prevista, certo, no sistema de abastecimento de água, qual é o tempo de uso, certo? O tempo de uso médio desses pontos de consumo de água aquecida, qual o número de consumidores presentes na localidade, certo? No caso, o número de pessoas que consomem, certo? Ou de localidades que consomem água da rede ou água de um determinado ponto de distribuição, qual a frequência de uso, certo? Se é 2 vezes ao dia, se é 3 vezes ao dia, se é 1 vez ao dia, se é 2 vezes por semana, isso também importa no dimensionamento. E a variável mais importante, que no caso é a temperatura que se deseja chegar para a utilização do sistema de abastecimento de água quente, tá bom? Pessoal, as estimativas de consumo de água podem ser utilizadas para se determinar o volume consumido de água, ok? Esta estimativa pode ser realizada por uma média de consumo geral do local ou estimado via estudos de literatura, certo, pessoal? Então, nós devemos, a princípio, saber qual é o volume de água consumido, certo? Em um determinado espaço de tempo. Geralmente, a gente utiliza por dia, certo? E também por mês, tranquilo? Então, aqui, pessoal, eu tenho uma tabelinha com algumas estimativas de consumo, de volume de água, certo? Para determinados equipamentos, para determinadas utilizações, certo? No caso, ó, se eu for utilizar o chuveiro, 50 litros de água por banho em média. Uma banheira para uma pessoa, 100 litros de água por banho. Torneira com água quente, 50 litros de água por dia. Banheira para 2 pessoas, 200 litros de água por banho. Máquina de lavar pratos, 150 litros de água por dia. E máquina de lavar roupa, 150 litros de água por dia. Pessoal, isso aqui são estimativas da literatura, certo? E a gente pode utilizar como referência. Mas se o projetista não tiver essas referências, ele pode analisar o regime de consumo do local, certo? Através de
vamos dizer assim, da pesquisa do local mesmo, fazendo uma análise do consumidor com ele. Quanto você acha que consome de água durante o mês? Ou quanto você acha que consome de água utilizando o chuveiro, certo? E aí, por essas estimativas, o projetista pode dimensionar o sistema de aquecimento de água a partir dessas informações, tá? A temperatura desejada é escolhida pelo projetista, certo? Ou pelo cliente que o projetista está fazendo o projeto de aquecimento, ok? Este parâmetro, pessoal, é utilizado para definir o número de captadores solares necessários para o aquecimento de água para o volume aferido, certo? Do boiler. Por quê, pessoal? Porque quanto maior a área de captores, mais energia térmica eu vou poder armazenar. E quanto mais energia térmica eu tenho armazenada, maior a temperatura de trabalho, certo? A temperatura que os pontos de consumo vão ser atendidos, tá bom? E aí, pessoal, se eu tiver temperaturas menores, eu vou precisar de um sistema de coletores menores, certo? E também o volume de água, certo? A água, pessoal, tem uma característica que tem um dos maiores calores específicos dos materiais, certo? Então, como a água tem um calor específico muito alto, se eu tiver um volume também de água muito grande, para aquecer aquele volume de água, eu vou precisar também de mais energia. E quanto mais energia eu precisar, maior o número de captores eu vou ter que instalar no meu sistema de aquecimento, certo? Então, pessoal, aqui eu tenho algumas expectativas de temperaturas. Então, em lavanderias, a temperatura de operação indicada é entre 75 e 85, cozinhas entre 70 e 60 graus Celsius, no caso eu acho que isso aqui são cozinhas de restaurantes, por exemplo, para lavagem de pratos, e uso para banhos, de uso pessoal e banhos, entre 35 e 50 graus Celsius. Isso aqui também são estimativas da literatura, certo? Mas aí o projetista, eu quero um sistema que, para esse volume de água, esse consumo de água também, eu quero uma temperatura, por exemplo, de 40 graus Celsius. Então, o projetista, a partir dessas informações, ele vai conseguir projetar o sistema de aquecimento de água, tá? Então, pessoal, após a determinação do volume do reservatório, se faz necessária a determinação do sistema de captação solar. No sistema de captação solar, pessoal, é definida a quantidade de coletores e a área necessária, quantidade de coletores, certo? E a área necessária para que os coletores aqueçam adequadamente o reservatório, certo? Ou seja, eu vou precisar saber quantos coletores eu devo instalar, certo? A partir de uma determinada área que eu calculo, certo? Os coletores apresentam áreas fixas. E a partir dessas áreas fixas, eu vou passar mais uma moto aqui, a partir dessas áreas fixas, eu posso saber quantos coletores eu vou ter que utilizar naquela área de abrangência para o aquecimento da água, certo? Ok? A determinação da área, pessoal, de captação dependerá dos fatores, de fatores como clima do local, orientação do telhado, certo? Como eu falei nas primeiras aulas, certo? Que é importante a inclinação do telhado, a orientação do telhado também, ok? A inclinação do painel, a eficiência energética dos coletores, certo? Do material utilizado nos coletores, se ele é coletor fechado, se ele é um coletor de tubos, ok? Então, a eficiência energética dos coletores também é importante. E a área individual dos coletores, que vai me dar o quê? O número de coletores a ser utilizado para aquecer a água naquela temperatura, tá? Pessoal, a determinação da área dos captores pode ser calculada por essa equação aqui, ó. Então, eu tenho que a área é igual a o calor absorvido necessário para aquecer a água a uma determinada temperatura escolhida, certo? Dividido pela constante de radiação solar, certo? Dada em quilocaloria por centímetro quadrado vezes hora, ok? Esse valor aqui é um valor constante para uma determinada insolação, certo? Uma determinada insolação padrão, ok?
e o rendimento do meu coletor informado pelo fabricante, certo, pessoal? Então, como eu falei, o coletor, ele tem um determinado rendimento devido às suas características construtivas. Como a gente viu, o coletor, por exemplo, de tubos, ele é mais eficiente do que o coletor solar plano. E o coletor solar plano, ele é mais eficiente do que o coletor solar aberto de polipropileno, ok? Então, essa equação aqui vai me dar a área necessária para que eu possa aquecer a água, certo? Naquela temperatura desejada, tá bom? Mas, pessoal, para determinar a área, eu preciso saber a quantidade de calor necessário que deverá ser armazenado, né? Que é a quantidade de calor Q. E aí, galera, vem aquela equaçãozinha que a gente vê no ensino médio, né? Calor é igual a massa, né? A massa vezes o calor específico do fluido vezes a variação de temperatura que eu desejo armazenar essa energia, certo? Beleza? Ou seja, se eu estou trabalhando com a água, o calor específico da água é 1 quilocaloria por quilograma graus Celsius. A massa aqui, pessoal, ela é dada em litros por hora ou em quilogramas por hora. Por quê? Porque a gente trabalha como uma espécie de vazão que a gente chama de vazão mássica, né? Que é uma quantidade de massa de água que é aquecida por um determinado espaço de tempo, certo? E a variação de temperatura, certo? Ela é muito importante justamente devido à temperatura que o projetista definiu lá no sistema, tá bom? A partir dessas informações, ó, eu vou calcular a quantidade de calor que deve ser absorvida por hora, certo? Beleza? Tranquilo? Nesse caso aqui, ó, a gente vai calcular em quilocaloria por hora, ok? Beleza? Pessoal, aqui é um exemplo do dimensionamento de um sistema solar para aquecimento de água, certo? Bem simples, bem tranquilo, ok? Me desculpe aqui que parou um caminhão aqui perto da minha casa, então pode ser que aconteça algum barulho e possa atrapalhar um pouco, certo, pessoal? Mas eu vou fazer o possível para que vocês entendam, tá? Então, pessoal, o exemplo é o seguinte, ó. Uma família de 5 pessoas, certo? Tem necessidade de utilizar aquecimento solar na sua residência. Os pontos de utilização são uma pia da cozinha, 2 pias de banheiro, 2 chuveiros com 2 banhos por pessoa por dia, certo? Então, qual é o passo a passo? Ó? Dimensionar o reservatório, certo? O boiler. Dimensionar a área dos coletores, né? Pela equaçãozinha que a gente viu lá, a equação 1. A temperatura ambiente, vamos considerar 25 graus Celsius e a temperatura desejada 40 graus Celsius, certo? A constante de radiação vai ser 0,063 quilocaloria por centímetro quadrado vezes hora. Outro ponto, ó, tempo de funcionamento 8 horas por dia, certo? Ó, no caso é utilização diária, tá? E 60% do rendimento dos coletores solares, ok? Tranquilo? Pessoal, para que a gente possa aplicar as equações que a gente viu anteriormente e também entender como fazer uma espécie de um dimensionamento de sistema de água bem simples, vou utilizar aqui um exemplo de dimensionamento para que a gente possa entender melhor. Então, pessoal, aqui o exemplo que eu coloquei para vocês é o quê? Uma família de 5 pessoas tem a necessidade de utilizar aquecimento solar na residência. Os pontos de utilização são uma pia na cozinha, ou no caso, uma torneira da pia na cozinha, 2 pias no banheiro, no caso, vou ter 2 torneiras relativas às pias do banheiro, e 2 chuveiros com um regime de 2 banhos por pessoa por dia. Então, primeiro, devemos calcular o tamanho do reservatório, depois a área do meu sistema de coletores solares. Vamos considerar que a temperatura desejada seja 40 graus Celsius e a temperatura ambiente 25. A constante de radiação considerada vai ser em termos de quilocaloria por centímetro quadrado por hora, em torno de 0,063 quilocaloria por centímetro quadrado vezes hora. Desculpa aí, pessoal, que o pessoal aqui sai de vez aqui e atrapalha um pouco a aula, mas vamos aqui continuar.
o tempo de regime de funcionamento do sistema será em torno de 8 horas e o rendimento do meu coletor em torno de 60%, ok? Tranquilo? Então, a primeira coisa que deve se fazer, pessoal, é calcular o volume do reservatório de acordo com o regime de consumo, dos pontos de consumo, certo? Então, primeiro eu vou analisar o volume relativo aos banhos no chuveiro, certo? Então, na minha questão, eu tinha 2 chuveiros. Nos slides anteriores, naquela tabelinha com relação às referências, eu tinha que o chuveiro, em média, pode ser um ponto de consumo de em torno de 50 litros de água por chuveiro, certo? E aqui eu tenho 10 banhos, por quê? 2 banhos, né, por dia, por 5 pessoas, certo? Da residência. Então, 2 vezes 5, 10 banhos, certo? Então, se eu pegar 2 chuveiros e multiplicar pelo volume que cada chuveiro consome, eu vou ter 2 vezes 50, né? 2 chuveiros vezes 50 litros por chuveiro, vezes 10 banhos, certo? Que vai me dar o quê? 2 vezes 50 dá 100, vezes 10 dá 1.000. Então, vai dar 1.000 litros de água consumida, certo? E as torneiras, ó, o volume consumido pelos pontos de torneiras. São 2 torneiras de pias de banheiro e uma torneira na cozinha, né? E cada torneira, pessoal, também pelaquela referência lá dos slides anteriores, cada torneira pode ser um ponto de consumo de em torno de 50 litros. Então, 50 litros de água por torneira. Então, 3 vezes 50 dá 150 litros, tá bom? Então, pessoal, o volume desejado para o boiler será o quê? A soma do consumo analisado pelos chuveiros, no caso para os banhos, mais o consumo analisado para as torneiras. Então, o meu volume do boiler, o volume mínimo do boiler, no caso, né? Vai ser em torno de 100 mais 150, que dá 1.150 litros, tá bom? Então, esse daí, pessoal, vai ser o tamanho do meu reservatório para esse regime, certo? Pode ser um reservatório maior? Posso, isso aí é questão de projeto, certo? Mas isso aí seria o tamanho do reservatório para esse regime de consumo de água, tá? Ok? Então, neste caso, pessoal, poderia-se utilizar 2 reservatórios de 600 litros, que dariam o quê? 1.200 litros, certo? Por quê? Porque geralmente no mercado nós não encontramos esse reservatório aqui. Nós encontramos frações, né? No caso, o mercado oferece reservatórios em torno de 600 litros. Então, se eu colocar 2 reservatórios de 600 litros, eu vou superar o volume que será utilizado por essa família, por exemplo, certo? 1.150 é o valor de referência e 2 reservatórios de 600 litros, que vai dar 1.200 litros, já é mais do que o suficiente para abastecer aí a residência, ok? Desta forma, pessoal, estes 2 reservatórios são suficientes para atender os pontos de consumo da situação, ok? Então, para determinar a área total de captação, pessoal, deve-se calcular a quantidade de energia absorvida por hora. Então, eu vou calcular quilocaloria por hora, certo? Poderia ser também joule por hora, mas como eu estou trabalhando com uma constante que trabalha com quilocaloria por hora, a minha quantidade de energia absorvida vai ser calculada em quilocaloria por hora, certo? No caso, para o funcionamento do sistema. Então, a quantidade de energia absorvida para aquela determinada temperatura para o funcionamento adequado do sistema, tá? Considerando o regime de 8 horas de funcionamento, a quantidade de massa, pessoal, de massa de água que é transportada será o seguinte, ó. Aqui, pessoal, é o volume utilizado, né? Se o regime é em torno de 8 horas, a quantidade de água utilizada em termos de massa por hora vai ser o volume utilizado dividido por 8. Como a densidade da água é o quê?
é 1000 quilogramas por metro cúbico, né? Ok? 1000 quilogramas por metro cúbico. Isso daqui, pessoal, vai dar em torno de 1.150 litros, vai dar em torno de 1,15 metro cúbico, certo? Ok? Beleza? Se eu multiplicar pela densidade, densidade é igual a massa dividido por volume, né? Se eu multiplicar isso aqui, o volume de 1,15 metro cúbico, eu vou ter justamente a massa de 1.150 quilogramas, tá bom? Então, se eu fizer aqui, ó, massa é igual a densidade vezes o volume. Massa é igual a 1000 vezes 1,15, né? Porque o volume aqui, ó, é igual a 1,15 metro cúbico. Então, a minha massa de água utilizada vai ser igual a 1.150 quilogramas, certo? É só para a gente ter a noção porque é 1.150 quilogramas, certo? Então, 1.150 quilogramas dividido por 8 vai dar em torno de uma vazão por hora, certo? De massa de água, em torno de 143,75 quilogramas de água por hora, tá bom? Ok, pessoal? Então, pessoal, para calcular a quantidade de energia térmica necessária devido à variação de temperatura entre 25 e 40 graus Celsius, nós vamos utilizar a equação da quantidade de calor, né? Quantidade de calor é igual a massa por hora, né? Que a gente calculou lá no slide anterior, 143,75. O calor específico da água é igual a 1 quilocaloria por quilograma grau Celsius, certo? E a variação de temperatura é igual a 15, né? Que é o ΔT. Multiplicando isso tudo, a gente vai ter que a quantidade de energia por hora necessária para manter o sistema aquecido a 40 graus Celsius será em torno de 2.156,25 quilocaloria por hora. Desculpa, pessoal. Ok? Beleza? A partir daí, nós podemos calcular o quê? A área total de captação. Então, pessoal, a área total de captação vai ser o quê? O calor, né? Dividido pela constante vezes o rendimento. Então, fazendo essa razão aqui, nós chegamos a essa área aqui, ó, 57.043 centímetros quadrados. Isso dá em torno de 5,7 metros quadrados. Certo, galera? Beleza? De área necessária para que a gente consiga armazenar essa quantidade de calor e a gente possa transferir a água para que ela fique em torno de 40 graus Celsius, certo? Então, pessoal, considerando um painel individual de 2 metros quadrados, serão necessários em torno de 3 captores planos, cobrindo a área de 6 metros quadrados. Lógico, se a minha área mínima que eu vou precisar é de 5,7, se eu cobrir essa área de 6 metros quadrados, é mais do que suficiente para que eu tenha o aquecimento de água na temperatura que eu desejo, certo? Então, esta área é suficiente, ó, a área de 6 metros quadrados é suficiente para que o abastecimento seja realizado na temperatura desejada, certo? Então, eu tenho aqui, ó, uma figurinha de um selo do Inmetro, de um coletor solar, certo? Aqui é pequenininho, mas dá para ver aqui que ele tem em torno de 2 metros quadrados de área, ok? E aí vai escolher se é um coletor plano, se é um coletor de tubos a vácuo. No caso aí, geralmente são utilizados coletores planos, certo? Coletores planos fechados. Tranquilo? Beleza? Por quê? Porque aí a tecnologia ela é mais barata também, apesar de ser menos eficiente do que os coletores a tubo a vácuo, certo? Que geralmente, como eu expliquei na aula de hoje, são utilizados em aplicações industriais, tá bom? Pessoal, terminamos a parte de aquecimento de água e nós vamos vamos ver agora uma parte introdutória sobre o sistema solar fotovoltaico, ok? Pessoal, além do sistema de aquecimento de água solar, a energia solar pode ser utilizada para a geração de energia elétrica, ok? A geração de energia elétrica, pessoal, os captores ou painéis solares capturam ou captam a radiação da luz visível, radiação solar
na faixa da luz visível. E essa radiação é transformada em energia elétrica, certo? Ok? Estes painéis, pessoal, geralmente são constituídos por células de um material semicondutor, geralmente o silício, certo? Silício que a gente vai ver depois, ele é policristalino, policristalino ou monocristalino, certo? A gente vai ver essas classificações mais na frente, certo? Eu escrevi aqui policristino, mas é policristalino, certo? Policristalino, ok? Então, pessoal, os módulos fotovoltaicos são aparatos geralmente planos e de boa resistência mecânica, certo? E as células solares individualmente apresentam uma diferença de potencial quando a radiação solar emitida chega à superfície da célula. Então, o que é que acontece? A luz solar na radiação do espectro visível, ela chega à superfície da célula e a partir de um efeito, vai passar aqui uma moto, desculpa. E a partir de um efeito que a gente chama de efeito fotovoltaico, a gente vai entender mais à frente o que significa esse efeito, transforma a energia do sol, a energia solar, em elétrica, certo? A gente vai entender depois o que é esse efeito fotovoltaico, tá? Então, pessoal, como eu falei, o processo de obtenção de energia elétrica por radiação solar é realizado pelo fenômeno do efeito fotovoltaico, que eu coloquei até em parênteses, que será visto na próxima aula, certo? Como é que isso se procede. As células são associadas em série para que a tensão de alimentação final do sistema apresente um valor favorável para a geração de potência elétrica, certo? Então, essas célulazinhas, elas geram pequenas tensões e quando eu associo essas células em série, eu vou ter cada vez tensões maiores. É como se eu tivesse o inverso dos resistores, né? Quando eu tenho resistores em série, eu tenho uma divisão da tensão proporcionalmente aos resistores. Se eu tiver fontes de energia ou fontes de tensões em série, eu vou ter um aumento de tensão no final, certo? Do meu sistema, tranquilo? Então, essas célulazinhas fotovoltaicas são pequenas fontes de tensão que, devido ao efeito fotovoltaico, apresentam pequenas quantidades de tensão. E quando são associadas em série, a tensão final ela deve ser bem maior, ok? Geralmente, a tensão em células solares independe da área da célula, apresentando sempre um valor fixo de tensão, certo? O nível de corrente elétrica, pessoal, de uma célula solar, por sua vez, depende da área da célula, ok? Beleza? Então, quanto maior a área da minha célula, maior a quantidade de corrente ou de densidade de corrente ali naquela superfície, certo? Geralmente, a geração de corrente elétrica em células solares gira em torno de 30 mA por centímetro quadrado, tá? Geralmente é uma referência para as células solares, talvez até de tecnologias mais antigas, tá bom? Além do silício, pessoal, novos estudos desenvolvem novos materiais semicondutores para melhoramento das características dos painéis com maiores rendimentos. Pessoal, a gente vai ver nas próximas aulas que os painéis fotovoltaicos, eles apresentam rendimentos relativamente baixos, em torno de 17, 18. Hoje, com as novas tecnologias, nós temos painéis com rendimentos em torno de 20%, certo? Com melhorias na estrutura, melhorias nas ligações entre as células, melhorias até nos materiais. Então, isso daí tende a aumentar, a melhorar o rendimento dos painéis, certo? Mas os rendimentos hoje ainda variam entre 17% e 20%, 21% no máximo em termos de rendimento, certo? Dos painéis. A gente vai ver mais na frente quando estiver vendo a parte de células e também dos painéis fotovoltaicos, tá bom? Então, alguns materiais, como silício amorfo, de seleneto de cobre índio, liga de cálcio, telúrio e arsenato de galho, são novas tecnologias que estão sendo estudadas
para a produção de novas células solares, certo? Novas células fotovoltaicas, tá bom? Então, pessoal, o módulo solar é o conjunto de células solares associadas e encapsuladas por materiais de alta resistividade mecânica. Então, os módulos ou painéis solares apresentam uma boa resistividade mecânica, certo? Até porque, como são instalados basicamente em telhados, por exemplo, em zonas que tem, por exemplo, chuva de granizo, o vidro ele deve ser um vidro bem resistente a esses eventos, né? Então, essa alta resistividade vem para isso, para uma melhor estrutura dos módulos fotovoltaicos, certo? Na parte superior, pessoal, do painel ou do módulo, existe uma camada de vidro, né? Que é para permissão da entrada da luz visível, do espectro eletromagnético da luz visível, né? Para que possa ser captado, que permite a transmissão da radiação solar até as células, sendo transparente para a radiação com comprimento de onda da luz visível. Então, como o vidro é transparente para o comprimento de onda da luz visível, é muito mais simples de se penetrar dentro da estrutura do meu módulo fotovoltaico, certo? E as células fotovoltaicas serão capazes de captar essa radiação vinda do espectro da luz visível e, pelo efeito fotovoltaico, fazer a conversão em energia elétrica, certo? Pode ser visto o sistema, no caso eu esqueci aqui de colocar, mas o módulo, certo? O módulo pode ser visto como um sanduíche, certo? Com o vidro, um material de boa resistência mecânica, como o TPE, ou um elastômero termoplástico, certo? Na parte inferior do painel e EVA entre o vidro e o TPE, certo? Então, o vidro, ele vai estar vidro na parte superior, certo? E esses outros materiais aqui, ó, TPE ou elastômero plástico na parte inferior do painel. E haverá um EVA, certo? Entre o vidro e o TPE na parte inferior, certo? Ok? Esse TPE ele tem uma boa resistividade mecânica, certo? Então, por fim, pessoal, é colocada a moldura de alumínio, né? Que é a parte da estrutura de sustentação que vai ser utilizada para colocar nos perfis onde o painel vai ser instalado, certo? E a caixa de conexão com polos positivo e negativo. Galera, a gente vai ver na próxima aula, mas já adiantando um pouco, a geração de energia através dos painéis fotovoltaicos em corrente contínua. E quando a gente trabalha em corrente contínua, a gente classifica em positivo e negativo os polos, certo? Então, coloca-se a caixa de sustentação na estrutura do painel fotovoltaico, ou do módulo fotovoltaico, e também, lógico, eu vou ter que ter as conexões que serão feitas entre os outros painéis e também com outros componentes do meu sistema fotovoltaico em si, certo? E essas interligações serão feitas por esses polos positivos e negativos. E esses polos positivos e negativos, pessoal, permitem a associação dos painéis. Porque geralmente não se utiliza um painel somente. Pessoal, eu vejo muito o pessoal, quando vai comprar os sistemas fotovoltaicos, pergunta quanto é o painel para colocar. Pessoal, não é o painel, é um sistema. Então, se é um sistema, são vários painéis associados, ok? E essas conexões dos polos positivos e negativos vão permitir essas associações, sejam elas em série ou em paralelo de módulos fotovoltaicos, para que eu consiga chegar na minha potência de geração desejada, tá bom? Além dos cabos para as conexões, pessoal, aí os painéis também têm os diodos de bloqueio, certo? E os diodos de desvio, que a gente também vai ver depois, tá? Estes são usados, no caso de diodos de bloqueio, para proteção das células fotovoltaicas, evitando correntes de sentidos reversos que possam adentrar as células. E os diodos de desvio, pessoal,
são utilizados quando eu tenho momentos de sombreamento, certo? Eu vou explicar nas próximas aulas relativas aos painéis fotovoltaicos, ok? E os painéis solares, pessoal, os painéis fotovoltaicos apresentam potências hoje entre 280 watt pico até 500 watt pico, certo? Beleza? Onde esses painéis aqui de 500 watt pico, geralmente ele tem rendimentos maiores, certo? São as tecnologias mais recentes, tá bom? Rendimentos maiores, ok? Então, pessoal, o sistema solar fotovoltaico geralmente é constituído de, além do painel, ou do sistema de painéis, do inversor de frequência, cabos elétricos, né, para condução da corrente elétrica do meu painel e do meu inversor de frequência até a rede elétrica, certo? Da proteção elétrica, geralmente são disjuntores e chaves seccionadoras ou fusíveis, e em alguns casos, baterias e controladores de carga. Isso daqui, pessoal, são casos de sistemas fotovoltaicos isolados, tá bom? Que eu também vou explicar a diferença dos sistemas fotovoltaicos isolados, sistemas fotovoltaicos conectados à rede, como dimensionar os sistemas fotovoltaicos isolados e como dimensionar os sistemas fotovoltaicos conectados à rede, tá? Então, a corrente elétrica gerada é do tipo contínua, como eu expliquei, sendo muitas vezes necessária a inversão do sinal para o sinal alternado. E quem faz essa inversão do sinal contínuo para o alternado é o inversor de frequência, certo? Os painéis solares são componentes de grande duração, pessoal, de grande vida útil. Geralmente, os painéis solares, eles funcionam 25 anos com 80% da sua capacidade, certo? Daí a vantagem de se instalar os sistemas fotovoltaicos na sua residência ou no seu comércio ou também até para indústrias, certo? Porque eles têm uma grande longevidade e o seu funcionamento, depois de 25 anos, tem um rendimento ainda em torno de 80%, certo? No caso, 80% daqueles 20% ou 17% que o painel fotovoltaico pode promover a um sistema fotovoltaico, certo? Tranquilo? Aí, como eu falei, 25 anos de vida útil com 80% do seu rendimento inicial, certo? Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Falamos sobre sistemas solares térmicos, demos uma introdução aqui sobre sistemas fotovoltaicos ou painéis fotovoltaicos. A próxima aula será falando sobre o efeito fotovoltaico, modelo e características dos sistemas fotovoltaicos, certo? Nós vamos estudar aqui o modelo da célula, certo? A célula fotovoltaica, ele tem um modelo elétrico que fica mais simples de analisar matematicamente. Tranquilo? Beleza? Então, deixa eu tirar aqui a apresentação. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Me desculpem aí qualquer barulho, certo? Que pode ter acontecido. A aula de hoje foi isso, basicamente sobre sistemas solares térmicos, um pouco introdutório dos sistemas fotovoltaicos ou células fotovoltaicas. E espero que estejam gostando aí do canal. Deixem um feedback, deixem perguntas. No Instagram também, lá no meu Instagram, @prof_Rafa Vieira. Também deixem suas sugestões, deixem perguntas. Eu, toda semana, geralmente, coloco 1 ou 2 aulas disponíveis lá no canal. E espero que estejam gostando. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, para quem estiver assistindo esse negócio aí. E tchau, valeu!